Olá pessoal, tudo bem? Na aula de número 8, nós vamos falar sobre alguns exemplos de osciladores. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre o oscilador harmônico. Bom, o fato dele ser harmônico é porque ele obedece uma função periódica, né, que pode ser uma função cosseno ou uma função seno. E a gente vai começar a falar dos osciladores harmônicos do tipo simples, tá? O que seria o simples? É aquele oscilador que ele tem um movimento que não acaba. Ou seja, a perda de energia dela é nula, tá? Então é um exemplo ideal, no caso que a gente deu lá do sistema bloco-mola, é como se fosse uma oscilação ali que não parasse nunca. Tá? Então, isso é do tipo simples. Mais para frente, a gente vai ver o tipo de oscilação que é chamado de oscilador harmônico amortecido, onde a energia vai influenciar, né? E onde a perda de energia vai influenciar e faz com que o movimento, depois de um tempo, acaba cessando, tá bom? Então, para esse início, a gente vai falar do movimento harmônico simples e alguns exemplos dele, né? Na aula passada, a gente viu o exemplo do sistema de bloco-mola. Hoje, a gente vai ver os pêndulos, tá? Por exemplo, o começo agora é o pêndulo simples. E depois a gente vai ver o pêndulo físico e depois o pêndulo de torção. Bom, então na última aula a gente acabou escrevendo uma equação, né, que descrevia o movimento, né, a coordenada do bloco conforme ele oscilava na mola, tá certo? A equação que a gente encontrou foi x de t igual a cosseno de ômega t mais φ, onde o A é a amplitude, o ômega é a frequência angular e o φ é a fase inicial. Ok? Aí a gente falou mais claramente, né? Com mais detalhes sobre o φ. O que seria esse φ? Quando a gente realiza o experimento onde nós cronometramos no momento em que nós iniciamos o experimento, ou seja, vamos pensar no caso do sistema bloco-mola, né? Eu puxo o bloco, aí eu seguro, e no momento em que eu soltar o bloco, eu ligo o cronômetro. Quando acontece isso, não tem φ, ok? O φ não existe, o φ é igual a zero. Agora, se eu faço o mesmo experimento agora, eu puxo o bloco, aí eu solto e depois eu ligo. Aí o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, o bloco ele já vai estar em movimento no momento em que eu acionei. Então, no tempo igual a zero, vai existir velocidade inicial e vai existir uma posição inicial diferente da amplitude, ok? Então, como é que a gente encontra isso? A gente acaba adicionando um φ na equação, quando isso acontece, tá bom? E esse φ pode ser encontrado, então, através da arco tangente de menos V0 sobre x0 multiplicado por ômega, onde o V0 é a velocidade inicial e o x0 é a posição inicial. E, além disso, a gente achou uma outra equação na aula passada, que é a da amplitude, porque agora, nesse momento em que eu liguei o cronômetro e ele já estava em movimento, a posição inicial não é a amplitude, certo? Então, a amplitude ela pode ser calculada através dessa equação, x0 ao quadrado mais V0 ao quadrado sobre ômega, ok? Então, a amplitude a gente acha por essa, o φ a gente acha por essa. Se não tem φ,
é fácil, né? Se eu iniciei o experimento no momento que eu liguei o cronômetro, não tem φ. Aí a equação fica só ômega-t. Um exemplo interessante de oscilador harmônico que obedece a essa equação que a gente acabou de ver é o pêndulo simples, né? O que seria o pêndulo simples? É uma massa, né, pendurada num comprimento L e ele fica oscilando no movimento característico de um pêndulo, ok? Uma coisa interessante nesse pêndulo é que ele foi observado pela primeira vez por Galileu que o período de oscilação ele é independente da massa. Então eu posso colocar massas de diferentes valores ali pendurado e o período vai ser sempre o mesmo. E outra coisa mais interessante ainda é que é independente, o período também é independente da amplitude. Então, o pêndulo, depois de um tempo de oscilação, ele vai perdendo energia, é claro, né? A amplitude vai diminuindo cada vez mais, mas o período se mantém o mesmo, até próximo dele parar, né? Próximo da posição de equilíbrio dele, o período ainda se mantém sempre o mesmo. Por isso que o pêndulo, muitas vezes, ele é utilizado como um marcador de tempo, né? Então, existem alguns relógios, né? Os mais antigos e relógios grandes, que funcionava a partir de um pêndulo, né? Alguma coisa que ficava oscilando lá embaixo, que ele demarcava, usava-se como referência para marcar o tempo. Então, a equação do período de um pêndulo simples, nós vamos ver agora. Então, temos aqui um exemplo de um pêndulo, tá bom? Então, isso aqui é o pêndulo simples. Então, no pêndulo simples, nós temos aqui um fio, né? Sustentando uma massa, tá bom? Uma massa pontiforme. Bom, eu tirei o pêndulo da posição de equilíbrio, deslocando ele em θ, ok? Aí, quando eu faço isso, se eu abandonar essa massa, ela vai ficar oscilando em torno deste comprimento aqui, né, de θ. Então, ele vai ficar oscilando aqui. Essa oscilação do pêndulo vai ser um oscilador harmônico, tá bom? Então, é uma oscilação harmônica e eu considero como simples porque seria um movimento aqui que ele ficasse infinitamente, tá bom? Agora, por que quando eu tiro da posição de equilíbrio, o pêndulo tende a voltar na posição de equilíbrio? Né? Põe ele para cá, por que ele volta para cá? É porque existe a força-peso, tá bom? A força-peso, ela está puxando a massa, né? Aqui, ó, a força-peso está aqui, ó. Ela puxa a massa neste sentido, ó. Porém, a massa não vem nesse sentido porque tem um fio. Então, numa certa componente, né, dessa força, acaba puxando ela para a posição de equilíbrio, tá? Quando a gente tem um comprimento e uma força sendo aplicada nesse comprimento, a gente tem uma alavanca, né? E na física, a alavanca envolve uma grandeza chamada torque, tá? Então, isso aqui é um torque. Para ficar mais claro, por exemplo, uma coisa mais clara para a gente enxergar, você pensa lá numa porta, né? Pensa numa porta e você vai abrir a porta através da maçaneta. Como é que você puxa a porta, né? Então, vamos pegar a visão de cima, né? Então, você tem a parede aqui e a porta aqui, ó. Tá bom? Você está olhando de cima essa porta. E aqui é a outra parede, né? Então, aqui está a maçaneta da porta. Aí, para abrir a porta, você puxa, exercendo uma força aqui, né? Ó. Puxa aqui. Aí, o que vai acontecer com a porta? Ela vai abrir e vai fazer isso aqui, né? Ó. Ela vai abrir e vai vir para essa posição aqui, ó. Né? Então, o que você fez? Você aplicou uma força F aqui, por exemplo, e vamos supor que aqui tem um comprimento, né? Comprimento L.
Qual que é o torque que você exerceu sobre essa porta? O torque exercido vai ser a força vezes o comprimento. Tá bom? Então, é a força vezes o comprimento. Aparece também um seno de θ aqui, ó. Tá bom? Mas, o que é o θ? O θ é esse ângulo aqui entre a força e o braço. Tá? No caso aqui, quando a gente abre a porta, a gente... praticamente esse ângulo é de 90 graus, quando a gente vai abrir, né? Então, fica seno de 90. Seno de 90 é 1. Então, é o máximo de torque possível. É o mais eficiente possível é você puxar assim. Você poderia, por exemplo, querer abrir a porta de um outro jeito. Você pode puxar com a força aqui, se você quiser. Só que você vai estar desperdiçando energia. Você vai fazer mais força ainda para exercer o mesmo torque que você queria exercer, tá? Porque aí você vai aumentar o ângulo, vai ser o seno de um outro ângulo. E seno de qualquer outro ângulo vai ser menor que 1, né? O seno de 90, que é o máximo, é 1. Então, baseado nesse desenho, a gente vai olhar para cá. Aqui também tem um braço, né? Como se fosse a porta. Aqui é a maçaneta. Só que ao invés de eu estar puxando a bolinha, né? A massa para cá, eu estou puxando com esse ângulo aqui, ó. Ok? Então, se eu puxo com esse ângulo aqui, a minha equação do torque, né? Deixa eu apagar aqui agora. O torque, ele vai ser força, peso, vezes o comprimento L, multiplicado por seno de θ. Se fosse 90 graus, se fosse aqui, não precisava colocar seno de θ, mas como ele tem um ângulo, esse seno de θ aparece, ok? Então, nós vamos ter aqui a força-peso, né? mgl vezes o seno de θ. Agora a gente tem que pensar como a gente pensou na oscilação do bloco mola. Quando eu pego a massa que estava aqui e coloco ela nessa posição, a tendência dela é voltar para a posição de equilíbrio, ok? Então, ela é um movimento restaurador. Ele volta do movimento onde o θ é positivo, né? O θ aumenta, ele é positivo nesse sentido, ó. O θ é positivo nesse sentido, ele aumenta para cá. Só que ele volta para essa outra posição. Então, vetorialmente, o sinal do torque é negativo. Então, vamos ter essa equação, né? A gente vai guardar ela, que é o torque sobre a massa do pêndulo. Bom, outra coisa que a gente vai precisar agora é saber que quando o movimento é rotacional, que é o caso que a gente está vendo, né? O pêndulo está fazendo só aquele pedaço, mas ele, se eu aumentar o θ suficiente para ser 2π radianos, ele vai dar uma volta e vai fazer um movimento rotacional. A segunda lei de Newton, para o movimento rotacional, né? Lei de Newton, é que a lei de Newton para o movimento linear, a gente lembra que força é igual a massa vezes aceleração, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Agora, a lei de Newton para o movimento que não é rotacional, que não é linear, e sim rotacional, é que o torque resultante ele vai ser o momento de inércia do objeto multiplicado pela aceleração angular. Então, eu apaguei aqui para ganhar mais espaço, né? Então, voltando aqui, ó. Esse I aqui é o momento de inércia. Né? E essa aqui o alfa é a aceleração angular.
né? O que seria o momento de inércia? Quando a gente estava falando lá nas leis de Newton para o movimento linear, na primeira lei de Newton, que era chamado princípio da inércia, dizia o quê? Que corpos que estão parados, né, tende a permanecer parado até que uma força externa haja sobre esse corpo, tá? Colocando esse corpo, por exemplo, em movimento. A inércia desse objeto que está parado, ela está relacionada com a massa desse objeto, né? Então, por exemplo, é mais difícil você tirar do repouso um caminhão do que um carrinho de brinquedo, né? Por quê? Porque um caminhão tem uma massa muito maior, ou seja, ele tem uma inércia muito maior do que um carrinho de brinquedo. Então, a inércia está relacionada com a massa do objeto, do corpo. Isso é forma linear. Agora, se você coloca um objeto, por exemplo, para rotacionar, né? A massa desse objeto também vai influenciar no momento de inércia desse objeto, né? O objeto que está girando. E outra coisa que vai influenciar é o formato desse objeto, né? Como que a massa está distribuída sobre esse objeto. Então, por exemplo, vamos pegar exemplos daqui que eu tenho. Ó. Você tem aqui uma caixinha de óculos e aqui uma caixinha de DVD. Vamos supor que as duas tenham a mesma massa, só que eles têm a massa distribuída de forma diferente. Né? A massa está distribuída aqui de uma forma mais concentrada e a massa aqui está distribuída de uma forma uma superfície maior, tá bom? Quando eu colocar isso aqui para oscilar se movimentar de forma rotacional, por exemplo, fazendo esse movimento aqui, ó, o momento de inércia dele, para eu tirar ele do repouso e fazer o movimento rotacional, é diferente desse aqui, que tem uma massa mais concentrada, né, mais próximo do seu centro de massa. Então, a forma com que a massa está distribuída sobre o corpo influencia no momento de inércia rotacional, tá bom? Mas, voltando aqui para o nosso exemplo, né? O momento de inércia, na segunda lei de Newton, o momento de inércia rotacional, no caso de um pêndulo simples, tá? Caso de pêndulo simples, este I, ele vai ser ml quadrado, tá? Cada objeto, né, cada corpo, teria um momento de inércia diferente. No caso de um pêndulo simples, né, onde a massa está concentrada toda num ponto, e aqui a massa do fio é desprezível, tá? O momento de inércia é dado por isso. Depois a gente vai ver no próximo exemplo que se o nosso pêndulo for de um formato diferente, o momento de inércia vai ser outro também, ok? Bom, o nosso torque que a gente encontrou para o pêndulo era menos mgl seno de θ. Então, ó, torque resultante é momento de inércia vezes o alfa. E o torque que a gente tinha é menos mgl seno de θ. Então, eu vou igualar essas duas equações, tá? Então, vai ficar dessa forma. I vezes o alfa igual a menos mgl seno de θ. O I é ml ao quadrado, né? Agora, quem que é o alfa? Aceleração angular. Se a gente tem velocidade angular, se a gente derivar mais uma vez a velocidade angular, a gente vai ter aceleração angular. Ou seja, é a aceleração do ângulo, tá? O pêndulo que a gente está estudando, ele tem uma posição aqui, né? Uma posição que eu desloquei, θ, né? E esse θ aqui, ele vai variar, né? Ele vai ficar, conforme o pêndulo vai vindo aqui, esse θ varia.
Então, a forma com que a velocidade com que esse θ varia, também dá para a gente encontrar a aceleração desse θ. E a aceleração desse θ é esse alfa aqui, ó. Então, é d derivada segunda do θ. Né? Aceleração não é isso? Derivada segunda da posição? Então, é derivada segunda da posição. Só que a nossa posição não é x. Nossa posição é θ. Que é igual a menos mgl seno de θ. Aí, agora aqui a gente pode cancelar esse m com esse m, esse l com esse l ao quadrado. Ok? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, vai sobrar para nós quem? L, derivada segunda de θ, dt, que é igual a menos g seno de θ. Aí, agora a gente pode pegar esse L e passar dividindo, né? Então, vai ficar derivada segunda de θ, dt, menos g sobre L multiplicado por seno de θ. Ok? Agora, a gente vai fazer uma aproximação. Qual aproximação? Como o nosso pêndulo, né, ele tem um θ inicial, ó, a gente vai considerar que esse θ é pequeno. Ou seja, não é um pêndulo onde eu coloco lá em cima e ponho para oscilar com grandes amplitudes. É um pêndulo onde vai ter uma amplitude pequena, tá? Ele vai ter deslocado bem pouquinho. Aliás, essa consideração a gente fez também lá quando a gente estava falando da equação da velocidade das ondas num cabo, né? A gente considerou que a amplitude era pequena também, né? Para fazer uma aproximação lá. Aqui também. Aqui não é onda, mas é uma oscilação. E para essa oscilação, esse θ também vai ser pequeno, não pode ser muito grande. E a gente viu lá numa das atividades lá, que quando o θ é pequeno, lá na atividade que a gente fez, a gente considerou que quando o θ é pequeno, o seno de θ se aproximava do tangente de θ, não era isso? Não. O seno de θ era aproximadamente a tangente de θ. Mas por que a gente fez isso? Porque o seno de θ tem essa expansão aqui, né? Se a gente expandir ele em série de Taylor, é essa aqui. E quando a gente faz essa expansão, os termos, né, já que o θ é pequeno, os termos ao cubo que aparece ali, eles acabam sendo desprezados, porque se uma coisa é pequena e você eleva a uma potência, ele acaba ficando menor ainda. Então, a gente despreza todos aqueles termos lá. Então, seno de θ é aproximadamente o θ, né? No caso ali, é seno de x aproximadamente o x. Mas no nosso caso aqui, θ, o x dá na mesma. Então, seno de θ é aproximadamente o próprio θ. A gente não vai aproximar para o tangente, porque não vai resolver nada para nós colocar tangente aqui no lugar. Agora, se a gente põe o θ aqui nesse lugar aqui, vai adiantar. Vai dar uma facilitada boa para nós. Então, seno de θ aproximadamente de θ, né? Para θ pequeno. Então, a equação vai ficar assim. Derivada segunda de θ, dt, é igual a menos g sobre L vezes o θ. Tá bom? Lembrando que esse θ não é um valor fixo do θ aqui não, tá bom? Eu vou até mudar as letras aqui, que eu, aliás, devia ter feito isso antes. Essa posição inicial onde eu coloco o pêndulo é um θ zero, tá bom? Vou apagar aqui e fazer de novo. Essa posição inicial aqui é um θ zero. E à medida com que ele vai se mexendo aqui, ele vai obedecer uma função θ de t, tá bom? É a mesma coisa que eu falar aqui x0 como posição inicial e o x vai variando de acordo com uma função x de t, tá certo?
Então, nós temos essa equação diferencial aqui, para a gente resolver ela. E como é que a gente resolve essa equação aqui, né? Como é que a gente resolve essa equação diferencial? Na verdade, primeiro, antes de resolver ela, eu vou comparar com a equação que a gente tinha achado anteriormente do movimento harmônico simples, que era derivada segunda de x dt ao quadrado é igual a menos ômega ao quadrado vezes o x, né? Essa aqui a gente encontrou anteriormente. E agora a gente encontrou essa. Por comparação, ó, a gente percebe que o ômega, ó, esse aqui é isso, né? E isso aqui é isso. Menos ômega ao quadrado é igual a menos g sobre L. Aí esses sinais aqui, né, pode ser cancelado, menos dos dois lados, ó. Então, ômega é igual a raiz de g sobre L. Mas o que quer dizer pra gente isso? É que, como a gente já tem uma equação, que é a equação do período, né? Que a gente já achou lá nas outras aulas, na aula anterior também. Período é igual a 2π sobre ômega. Então, este ômega aqui, ó, eu vou substituir e o período vai ficar 2π dividido por isso. Então, é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso disso. Multiplicado por L sobre G. Olha só que interessante. Este aqui é o período do pêndulo simples. Período do pêndulo simples. E o período do pêndulo simples, olha só o que ele depende. Ele depende apenas de L, que é o comprimento dele, depende da gravidade e nada mais, né? 2π é uma constante, então ele só depende disso. Então não importa a massa que eu colocar aqui, ele vai manter o mesmo período. Outra coisa, não importa se eu coloquei, né? Vamos supor que o θ seja pequeno, mas aí eu coloco um θ menor ainda aqui, ó. Um θ menor ainda. O período ainda vai ser o mesmo. O que é período? É o tempo dele sair daqui, vir até aqui e voltar para essa posição. Aí eu pego um θ menor ainda, quase na posição de equilíbrio. Ele vai fazer só isso aqui, ó. O período ainda vai ser o mesmo. Então, independente do θ zero, independente da massa que eu pendurar, o período se mantém o mesmo. É uma consequência interessante, né? Bom, então esse aqui é o período e nós temos essa equação diferencial que nós vamos resolver. Mas olha só, ela é idêntica de cima. Ela é igual. A única coisa que mudou é que ao invés de ser x, é θ. E ao invés de ser ômega ao quadrado, né? Aliás, ele continua sendo ômega ao quadrado. No caso do bloco mola, né? Vamos relembrar aqui, no caso que a gente estudou na aula anterior, o ômega no bloco mola, ela é a raiz de K sobre M, né? Onde o K é a constante da mola e M é a massa do bloco. Aqui nesse caso, o ômega vai ser esse, G sobre L, tá? Então, isso é para o bloco mola, um ômega, e isso é para o pêndulo simples. Então, essa equação ela é idêntica de cima. Então, as respostas, né, as soluções dessa equação é a mesma que a gente tinha encontrado, né? Quais são elas? Então, agora a gente vai escrever assim. A cosseno de ômega t mais o φ. Ó, só mudou isso aqui. Em vez de ser x, né, vai ser o θ.
Aí você pode até, inclusive, pôr o seno aqui, se você quiser, né? Todas elas é solução dessa aqui, ok? Então, nós vamos falar agora sobre o pêndulo físico. A ideia do pêndulo físico é muito parecida com o pêndulo simples, tá? Só que agora o que eu vou ter? Um objeto que fica oscilando, né? Só que esse objeto agora ele não está concentrado toda a massa aqui embaixo, ele está distribuída sobre o objeto todo, tá? Então é o exemplo aqui, ó. Isso aqui é um pêndulo físico, ó. Se eu botar ele para oscilar assim, ó, isso é um pêndulo físico, porque a massa está distribuída sobre todo o objeto. Então, a analogia é a mesma, né? Por que que o objeto ele tende a voltar na posição de equilíbrio? Porque existe uma força peso aqui, né? Ó. Existe a força peso agindo sobre o objeto. Aí se tem uma força peso aqui, tem uma força peso e tem um comprimento, existe uma alavanca, né? Existe uma alavanca sendo exercida sobre esse objeto. Então, se tem uma alavanca, tem o torque, tá? O torque, ele é dado pela força multiplicado pelo o comprimento, né? Do objeto. Só que agora a gente tem que só tomar cuidado que a força, peso, ela não vai estar sendo exercida exatamente nesse ponto aqui mais extremo do objeto, né, do objeto aqui. Ele vai estar sendo aplicado, né, como a massa está distribuída em todo o comprimento, a força-peso ela vai estar sendo aplicada no centro de massa, tá? Então, seria força-peso aqui, né, ó. O vetor força-peso estaria aqui, ó, tá? Então, essa seria a representação correta, mas a ideia é a mesma, tá bom? A força-peso sendo aplicada no centro de massa. Aí aqui você vai ter um comprimento L, ó. Esse aqui é o comprimento, vou chamar de L esse comprimento aqui, tá? Então, o nosso torque vai ser a força-peso multiplicado por L vezes o seno de θ, tá bom? Esse seno de θ, ele aparece, não comentei antes, mas é que se eu tivesse, por exemplo, uma força aqui a 90 graus, eu não precisaria colocar o seno de θ, porque o seno de θ é 1. Mas eu estou com uma força aqui, com um certo ângulo θ, né? Mas eu posso pegar e decompor essa força-peso, ó, fazer a decomposição dela aqui nesse eixo X e no eixo Y, tá? Só para deixar claro aqui, né? Então, aqui eu vou fazer a decomposição do FP aqui e do FP aqui, ó. Aqui é o FP Y e esse aqui, ó, é o FPX. Opa. FPX, tá? Esse FPX é o torque que a gente está exercendo, né? Puxando aqui, ó, naquele exemplo de abrir a porta. E esse FPX, ele, se eu pegar esse vetor e jogar aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho, ele completa esse triângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? Que é o mesmo ângulo aqui de cima, que eu esqueci de pôr. Ó. Esse aqui é o θ. E esse aqui é o θ. Então, esse vetorzinho aqui, ó, ele é o mesmo desse, né? Então, ele é o quê? Ele é um FP seno de θ, né? FPX é um FP seno de θ. Por isso que FP seno de θ aparece aqui, ó. FP vezes o seno de θ, né? Porque torque seria a força multiplicado pelo L. Bom, só para deixar claro. Mas, enfim, o seno de θ ele aparece sempre. Se o ângulo for 90 graus, aí já acaba dando 1 aqui, tá bom? Bom, então essa é a analogia. Torque FP seno de θ. A gente vai usar também
a segunda lei de Newton, movimento rotacional, que é o torque resultante, sendo igual a momento de inércia vezes aceleração angular, tá? Mesma coisa. Porém, o I eu não vou poder substituir por ml ao quadrado, igual eu fiz antes, porque ml ao quadrado era para o caso da... ml ao quadrado era para o caso do pêndulo simples, eu não vou poder fazer mais. Então, eu vou ter que deixar I no lugar, tá? Então, eu vou igualar isso com isso. Aí vai ficar I vezes o alfa, que é igual a menos mgl seno de θ. Eu já substituí força-peso por mg, tá? E eu não vou substituir mais o i, eu vou deixar o i. Então, fica I vezes derivada segunda de θ dt igual a menos mgl seno de θ. Eu vou passar o i dividindo, né? Então, vai ficar menos mgl sobre i multiplicado por seno de θ. Eu vou fazer essa mesma aproximação aqui que eu tinha feito antes, que θ é pequeno, né? Pequeno, o seno de θ vai dar aproximadamente o próprio θ. Então, a gente vai ter quase a mesma equação, né? Quase a mesma. Que é derivada segunda menos mgl vezes o próprio θ. E se eu fizer essa comparação dessa equação com aquela equação do movimento harmônico simples que a gente achou antes, né? Era menos ômega vezes x. A gente vê que o ômega ao quadrado, ó, é igual a isso aqui, ó. Né? Então, o ômega vai ser raiz, né? Já eliminando ao quadrado, né? Vai dar raiz. Menos não, porque o menos já corta com esse menos. mgl sobre i. Então, o período vai ficar 2π multiplicado pelo inverso disso, porque é dividido aqui, né? Então, eu vou inverter. I sobre mgl. Então, esse é o período do pêndulo físico. Período do pêndulo físico. Na verdade, ele é igual a do pêndulo físico, do pêndulo simples. É igual, só não substitui o i. Porque o i é o momento de inércia e vai depender do objeto, né, que está oscilando. Cada objeto vai ter um momento de inércia diferente. Bom, aí você deve estar se perguntando, nossa, mas eu vou ter que calcular momento de inércia de diferentes objetos? Felizmente, não. Não vai precisar calcular, tá bom? Nesse curso de ondulatório, a gente não faz cálculos de momento de inércia nenhum, tá? Então, a gente vai, nos exercícios de pêndulo físico, nós vamos utilizar o momento de inércia que é dado no exercício, tá? Então, a gente pega lá o momento de inércia que tem e já substitui aqui na equação, tá bom? Não precisa se preocupar em calcular ela, em encontrar o momento de inércia. Bom, então agora a gente vai ver o pêndulo de torção, tá? Então, o pêndulo de torção, ele é diferente dos outros pêndulos que a gente está vendo. Ele vai ter esse comportamento da figura que a gente está vendo aí, né? É como se eu pegasse esse disco, desse uma torcida nele, uma girada nele, né? E ele vai ficar voltando para a posição de equilíbrio. Ele vai e volta para a posição de equilíbrio, tá bom? Isso aqui ele é um fio que está sustentando esse disco. Aí poderia ser qualquer outro objeto aqui, né? Poderia ser um disco, poderia ser um cilindro, uma haste, que seja. O importante é que ele tenha a torção. Então, vocês percebem que o material que estiver sustentando esse objeto
vai definir qual é o movimento, né? Ele vai definir quão forte, quão rápido ele vai voltar para a posição de equilíbrio. Vamos pensar aqui, vamos pegar um arame, fizer a torção e fazer ele oscilar. Ele vai voltar e vai ficar oscilando rapidinho. Agora, ao invés de colocar um arame, coloca um barbante e faça essa mesma rotação. O que vai acontecer? Ele vai voltar para a posição de equilíbrio de forma mais lenta, né? Então, ou seja, o material que eu colocar aqui no meio vai interferir na oscilação. Então, no caso agora, o torque, ele não vai ser dado mais pela força vezes o comprimento que a gente tinha visto antes. Agora vai entrar uma outra grandeza, que é o kappa, né? É um kappa. O kappa é uma letra que vai parece com K, né? Menos o kappa multiplicado pelo θ, tá bom? É onde o θ é o quanto que eu desloquei da posição de equilíbrio, né? Então aqui é a posição de equilíbrio, aqui é quando ele vai esticou e girou para lá, e aqui é quando ele voltou para outra posição de equilíbrio aqui, né? Aqui também é θ, tá? Então, o torque vai ser dado por menos kappa vezes o θ. Então, esse kappa ele depende, né? Depende do material. Bom, então tem materiais que vai ter capas diferentes, né? Então, a letra é kappa. Ok? Então, ele é chamado de constante de torção, né? O constante de torção da fibra. Que ele tende a restaurar o movimento. Então, por isso que é um sinal negativo também, assim como o pêndulo, é um movimento de restauração. Assim também como a mola, né? Se eu empurro o bloco para lá, ele puxa o bloco de volta. Então, é restaurador. Então, é por isso que aparece o sinal negativo. Então, o torque, dado por essa equação, eu vou igualar a segunda lei de Newton também, né? Que o torque resultante é I vezes o alfa, onde o I é o momento de inércia do objeto que está aqui girando. Então, eu vou igualar, vai ficar menos kappa. O kappa eu vou fazer tipo um K, só que mais gordinho esse lado, tá? Vezes o θ, que é igual a I, vezes o alfa. Então, a ideia é praticamente a mesma. Agora eu vou pegar e vou escrever o alfa como derivada segunda, né? Vou inverter todo mundo para ficar igual que a gente estava fazendo antes, né? I vezes derivada segunda de θ, dt, igual a menos kappa vezes o θ. Eu vou passar o I dividindo. Eu vou fazer lá de cá. Vai ficar menos kappa θ. Vou fazer aqui assim. Derivada segunda de θ, dt, menos o kappa ao quadrado vezes o θ dividido por I, tá? Então, fica d θ, dt, menos o kappa sobre I, vezes o θ. Ó, a gente vai comparar de novo com a equação do movimento harmônico simples, e a gente vai ver que isso aqui é menos ômega ao quadrado. Então, ômega vai ser raiz de kappa sobre I. Então, o período vai ser 2π multiplicado pela raiz de I sobre o kappa. Esse aqui é o período, né? Período do pêndulo de torção. Ok? Então, você vê também que é interessante que ele só depende da constante dessa fibra e do momento de inércia do objeto. Ele não depende da gravidade como os outros pêndulos que eu estava fazendo. Então, por exemplo, eu posso pegar e fazer esse experimento, esse pêndulo aqui lá no espaço, e ele vai funcionar, porque lá no espaço não tem gravidade.
E a gravidade não entra no período, então ele vai oscilar. Agora, o pêndulo simples e o pêndulo físico que a gente viu anteriormente, ele não funciona no espaço, porque lá não vai ter força-peso, tá? Então ele não vai conseguir oscilar, ok? As soluções da equação diferencial do pêndulo de torção também vão ser as mesmas que a gente estava vendo antes, né? A solução dessa aqui vai ser lá o θ a cosseno de ômega t mais o φ, tá certo? Onde o ômega agora vai ser raiz de kappa sobre i, tá bom? Então é a mesma equação sempre, o que muda é o ômega. Bom, vamos fazer um exemplo de pêndulo no cálculo por exemplo, da gravidade local, né? A gravidade do onde a gente está fazendo o experimento. Então aqui a gente tem um pêndulo, é um simulador de pêndulo, né? Vocês podem fazer esse experimento na casa de vocês, se vocês quiserem, tá? Então eu vou deixar na descrição do link, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês poderem acessar e brincar aí. Mas vocês podem fazer em casa também. Então aqui eu peguei um pêndulo, tá? Eu já regulei para esse pêndulo aqui para o comprimento de 1 metro, tá? Ele tem uma regulagem para isso. E a gente vai fazer algumas medidas, ó. Aqui no caso vocês podem variar o ângulo que vocês quiserem, ó. O ângulo de θ inicial qualquer, tá? A gente não pode pegar um θ muito grande, porque aí senão a gente não pode fazer aquela aproximação que eu falei, né? Seno de θ ser aproximadamente o θ lá na equação e acabar chegando na mesma equação diferencial que a gente tinha visto antes. Então eu tenho que jogar aqui com um ângulo de arremesso, aqui, um ângulo de repouso aqui, ó. Não é ângulo de repouso, o ângulo inicial pequeno, tá? Aproximadamente 6 ou 5 graus. E a gente põe para oscilar, tá? Ele fica oscilando aqui com um período muito bem definido. Isso que é a beleza de um pêndulo, né? A física, a coisa mais interessante desse pêndulo é isso. O período aí é sempre bem definido. E a gente vai fazer uma medida aí do período desse pêndulo, né? Então aqui a gente tem, esse cantinho aqui tem o cronômetro, né? E a gente vai contar o período. Só que para a nossa medida ficar mais precisa, eu vou contar 10 oscilações e ver quanto tempo vai dar essas 10 oscilações, tá? Então vamos lá. Quando ele sair lá da posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Então, ele teve 10 oscilações em 20 segundos. E o comprimento do pêndulo é de 1 metro. Então, a gente vai fazer os cálculos agora, ok? Bom, o que a gente viu lá no simulador, então ele teve 10 oscilações em 20 segundos, ok? E o comprimento do pêndulo era de 1 metro. Então, pêndulo simples de 1 metro, tá bom? Não precisa da massa, né? Porque a gente viu que o período é independente da massa, né? O período é 2π raiz de L sobre G, é isso? E então a gente vai calcular. Vamos isolar o G primeiro, né? O G vai ficar assim, vou elevar todo mundo ao quadrado. Certo? T ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado. Aí a raiz aqui vai sumir. Então vai ficar L sobre G. Tá? E agora eu vou passar o G para cá e o T dividindo. Então vai ficar G, 4π ao quadrado, vezes o L sobre T ao quadrado. Aí o L é 1, né? Então aqui eu não preciso pôr, ó. É 1. E o período, quanto que vai ser?
10 oscilações, 20 segundos. 10 em 20. Mas eu não quero 10 oscilações, eu quero uma oscilação, porque uma oscilação é o período, tá? Uma oscilação vai ser o período. Então, fazer a regrinha de 3 aí, tá? Vai ficar T aqui, né? 10T igual a 20. Passo 10 dividindo, vai ficar 20 sobre 10, que é igual a 2. Período de 2 segundos, o nosso oscilador. Então, vou colocar aqui 2 quadrado. Ok? Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, aqui vai ficar G igual a 4 pi sobre 4. Corta, corta. Então, vai ficar pi ao quadrado. E pi ao quadrado dá aproximadamente 9,9 metros por segundo ao quadrado. Então, é um experimento realizado aí num planeta Terra, né? Planeta onde a gravidade é quase 10, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, muito simples aplicar num pêndulo simples aí, né? Por isso que é simples. No pêndulo simples é fácil a gente calcular o período desse pêndulo. Se fosse um pêndulo físico, a diferença é que eu não usaria essa equação, tá? Eu teria que usar a equação do pêndulo físico. E aí, no pêndulo físico, eu teria que saber também o momento de inércia daquele período para jogar na equação e calcular esse período aí, tá? Então, a gente finaliza a aula por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem lá no grupo, tá? Não deixem de perguntar e de participar. E façam a folha de atividades para garantir presença nessa aula, ok? Então, até a próxima aula.